Livro Contos e Causos. Sinopse. Conto 1. Vidas entroncadas. Um assalto com refém. A história conta a vida de Philip, um atirador de elite, Boris, o sequestrador, e Susan, a refém. Três vidas que se cruzam em uma história que caminha inexoravelmente para um desastre. Conto 2. Cativeiro. Um sequestro que sai do controle. Um homem em um cativeiro escuta uma conversa. E o que fazer com o preso? Vamos eliminar e enterrar ele aqui mesmo. Depois vamos embora. O sequestrado fará uma revisão da sua vida enquanto espera a hora da sua execução. Conto 3. Penalidade máxima. Zaka nasceu e cresceu em meio à pobreza. Conseguiu fama e fortuna como jogador de futebol. Agora está diante do maior desafio de sua carreira, um pênalti na final do campeonato. Conto 4. Confidências. Um final de semana a dois. Um acidente de avião no meio do caminho. Um casal sozinho e isolado em meio a uma região inóspita. Algumas verdades vão aparecer. Conto 5. Perseguida. Um assassino à solta. Essa era a manchete dos jornais da pequena cidade. A ordem da polícia é que ninguém circule sozinho durante a noite. Uma jovem com muita falta de sorte se vê sozinha em meio à rua e acaba cara a cara com o assassino. O que gritar em uma hora dessas? Conto 6. Bala perdida. Um homem é morto dentro de casa durante um apagão de luz. A esposa que estava com ele não conseguiu ver quem era o assassino. A polícia não tem pistas de quem o matou. A solução para o caso pode estar nas mãos de uma criança de 10 anos. Conto 1. Vidas entroncadas. 2 da tarde. Philip estava em uma posição incômoda. Ele não sabia precisar quanto tempo, mas a sensação era de estar há horas no telhado daquele prédio. O rifle de precisão preparado e a mira apontada para o bandido. Era só esperar o momento certo. O atirador de elite tinha 55 anos. Já estava naquela profissão há décadas. Sabia que aquilo não era apenas um trabalho. Ele estava salvando reféns inocentes das garras de marginais. Porém, aquele caso era diferente. O criminoso era pouco mais do que uma criança. Tinha 15, no máximo 16 anos. Extremamente magro e exibia um rosto assustado e furioso. Apontava uma faca para a garganta de uma refém, uma mulher com 30 e poucos anos. Os dois estavam no estacionamento de um supermercado, cercados pela polícia. Philip pensou no seu único filho, Isaac. Tinha 18 anos. Era pouco mais velho do que o sequestrador, mas logo tratou de afastar aquele pensamento. Isaac era um garoto de bem, estudioso, trabalhador, nada se assemelhava com aquele bandido. Respirou fundo e concentrou-se na mira. Aquilo podia acontecer a qualquer momento. O sequestrador se chamava Boris. Tinha 15 anos. Era filho de Emma e Joaquim. Os pais do garoto se conheceram em uma boate. Boris foi concebido no banheiro do estabelecimento naquela mesma noite. O casal nunca mais se viu depois disso. O homem era um alcoólatra que morreu de cirrose 2 anos depois, sem nunca saber que daquela aventura nascera uma criança. Ao saber que estava grávida, Emma entrou em desespero. Ela dividiu uma kitnet com uma amiga. Desligou-se dos pais na adolescência, fugindo de um pai violento e de uma mãe submissa. Foi para outra cidade e trabalhava em uma loja de roupas, onde ganhava uma grana suficiente para dividir o aluguel e se alimentar. Tentou esconder a gravidez dos patrões, mas foi demitida assim que a verdade foi descoberta, num tempo em que as leis não protegiam as mulheres grávidas. Depois que o filho nasceu, Emma não conseguiu mais um emprego. Foi obrigada a vender o próprio corpo para não passar fome. Aquela vida era tão difícil que ela só conseguia ir para a cama com aqueles caras repulsivos depois de beber muito. Normalmente, chegava em casa ainda bêbada e via o filho. Culpava o menino por tudo aquilo. Para descarregar a raiva, espancava o garoto por qualquer coisa. Foi assim que Boris cresceu, sendo agredido e mal cuidado. Aos 10 anos, passava mais tempo na rua do que em casa. Não demorou a conhecer o álcool e o cigarro. Depois de um tempo, foi para entorpecentes mais pesados. Começou a roubar para sustentar o vício. Muitas vezes, o garoto ficava o dia todo sem comer. Costumava se esconder em uma fábrica abandonada, onde consumia os alucinógenos que o faziam fugir daquele mundo violento. Até que naquela manhã acordou faminto. Foi até o supermercado para pegar alguma coisa.
escolheu algumas bolachas. O problema é que ele não tinha dinheiro. Tentou sair correndo. Foi pego pelo dono do comércio. Após uma luta corporal, Boris conseguiu se livrar do homem e puxar a funcionária do supermercado, que assistia atônita os dois brigarem, e encostou uma faca na garganta dela. Estava saindo do estabelecimento com a mulher de refém quando a polícia chegou. Boris queria ir embora, levar a comida com ele. Se preciso for, levaria a mulher junto para que nenhum policial o perseguisse. Porém, as autoridades o cercaram. Ele estava assustado, mas, ao mesmo tempo, furioso com aqueles homens. Não queria ser preso. Não ia deixar que o machucassem. Estava começando a ficar sem paciência. Encostou a boca na orelha da refém e disse: Convença aqueles caras a me deixarem ir. Você vai comigo. Convença os policiais ou vou fazer uma loucura e cravar isso em você. A refém se chamava Susan. Tinha 35 anos. Era viúva. Mãe de 2 filhos. Ander de 5 anos e Luana de 3. O marido morreu há 1 ano, vítima de latrocínio. A única fonte de renda dela era do trabalho como caixa de supermercado, onde o salário permitia que alimentasse e vestisse os filhos. Como não tinha com quem deixar as crianças, pediu ao dono do lugar para trazê-las até o trabalho. O chefe dela, um sujeito alto e gordo de uns 60 anos, dono de um sorriso e um humor encantador, permitiu que Ander e a irmã ficassem no depósito do estabelecimento. Susan trazia alguns brinquedos e deixava os dois lá. A mulher ia frequentemente ver o comportamento da garotada, mas eles entendiam que a mamãe precisava trabalhar e procuravam se comportar. O proprietário do supermercado levava algumas guloseimas para as crianças a fim de mantê-las entretidas. O homem era bastante amável com elas. No final de cada dia, Susan retornava ao apartamento, comprado junto com o marido quando os dois casaram. Alimentava e dava banho nos filhos. Colocava-os para dormir e com um beijo dizia que os amava. Aquela manhã estava transcorrendo tranquila, até que um jovem entrou no supermercado e tentou sair sem pagar. O chefe dela conseguiu deter o homem dentro do estabelecimento. Os dois começaram a brigar. O ato violento deixou Susan sem reação. Foi quando o ladrão conseguiu puxá-la e encostou uma faca em seu pescoço. Ele a arrastou para fora. A polícia chegou. Após muita negociação, nada foi resolvido. O criminoso se encostou em um muro para que as pessoas do supermercado não o atacassem por trás. Usavam Susan como escudo para que ninguém atirasse nele. A mulher percebeu que o sequestrador ofegava. Os policiais pediam que ele se entregasse, mas não houve acordo. Foi quando, furioso, o jovem encostou a boca na orelha dela e disse: Convença aqueles caras a me deixarem ir. Você vai comigo. Convença os policiais ou eu vou fazer uma loucura e cravar isso em você. Susan gritou que o deixassem ir, mas as autoridades não permitiam. A mulher fechou os olhos e fez uma prece. Não queria morrer. Não podia morrer. O que seria de Ander e Luana? As crianças eram pequenas e não tinham mais ninguém no mundo. Se ela falecesse, os dois iriam para um orfanato. Talvez fossem adotados por famílias diferentes. Nunca mais se veriam. Não, isso não podia acontecer. Susan rezou. Pediu que sua vida não chegasse ao fim e ela pudesse criar os filhos em paz. Era tudo o que queria. 2h15. Philip estava concentrado na mira. Sentia que a qualquer momento a chance apareceria. O criminoso conversava com as autoridades. Irritado com tudo aquilo, ele tirou a faca da garganta da refém e apontou para o policial com o intuito de ameaçá-lo. Neste segundo, afastou levemente a cabeça para o lado. O atirador puxou o gatilho. Susan levou um susto quando ouviu o disparo. Porém, sentiu um alívio quando viu o sequestrador cair imóvel no chão. Um policial correu até eles e olhou o jovem morto. Virou para a refém e perguntou: Tudo bem com a senhora? Ela apenas assentiu. Estava chorando. Correu para dentro do supermercado. Atravessou as gôndolas e foi até o depósito. Encontrou os filhos junto com uma funcionária do local. Abraçou-os. O que foi, mamãe? Perguntou a pequena Luana, vendo a mãe chorar. Nada, respondeu Susan, abraçando e beijando os filhos. Quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa. A mamãe ama vocês. Philip levantou e se alongou. As pernas estavam doloridas. Sentia um gosto ruim na boca. Não gostava de matar. Não sentia prazer nisso. Porém, disse a si mesmo que ele salvou uma refém. Cumpriu com o seu dever. Boris foi enterrado no dia seguinte. Ao ver o filho indo para a sepultura, Emma chorou.
Não gostava dele. Nunca lhe disse uma palavra de carinho. Boris foi um intruso em sua vida. Um acidente. Esse era o pensamento. Porém, vendo-o ali sendo sepultado, ela se perguntou se aquilo não poderia ter sido diferente. Observando-o pela última vez, a mulher repensou nos erros que foram cometidos, em todos os equívocos que fizeram com que a história acabasse daquela forma. E se Emma nascesse em uma família mais estruturada? Ou se durante aquela aventura um preservativo fosse usado? E se a jovem conseguisse algum apoio quando estava grávida? Talvez alguém poderia ter oferecido um emprego digno depois que a criança nasceu? A mãe poderia ter dado uma palavra de carinho ao filho, tratado ele bem, dito que o amava, mesmo sendo mentira? E se Boris tivesse sido colocado para adoção quando ainda era um bebê? Isso não poderia ter alterado esse final? Apesar disso, Emma disse a si mesma, nada justificava a vida criminosa a que Boris estava vivendo. Nada daquilo era uma desculpa para que o filho entrasse para o crime e começasse a roubar. O jovem poderia ter escolhido um caminho diferente, apesar das circunstâncias em que vivia. Pobreza e adversidades não são pretextos para entrar na criminalidade. Mesmo assim, ela gostaria que tudo aquilo não terminasse daquela maneira. Mas era tarde demais para pensar nisso. Boris estava morto. Não se podia voltar atrás. Infelizmente, nada daquilo poderia ser mudado. Fim. Conto 2. Cativeiro. Jerome estava sentado no piso frio do cativeiro, os pés no chão e as pernas levemente encolhidas, as costas escoradas na parede. O homem de 45 anos correu os olhos pelo local. O lugar tinha em torno de 9 metros quadrados, talvez menos. Piso polido de concreto, paredes de tijolos rebocados e teto em laje. O cômodo não tinha janelas. O único acesso era por uma grossa porta de madeira que ficava sempre trancada. Apenas uma fraca lâmpada incandescente impedia que tudo mergulhasse na escuridão. Quando chegou ali, Jerome teve seu relógio arrancado, o que o impedia de saber as horas. Dentro daquele cômodo não era possível ver a luz do sol, portanto, ele não tinha noção de tempo. Comia 2 vezes ao dia. A refeição era um pedaço de pão seco e um copo com água. O homem tentou estabelecer um padrão de tempo observando as refeições, mas logo se perdeu. Ele podia estar ali há horas ou dias. Era difícil saber. As necessidades fisiológicas eram feitas em um canto do cômodo, em um pequeno buraco cavado no concreto. Não demorou para que todo lugar cheirasse mal. Algumas vezes, Jerome se aproximava da porta e colocava a orelha nela, mas os bandidos falavam tão baixo que apenas se ouvia frases entrecortadas, como resgate, dinheiro, família, polícia, ligação e monitorar. Outras vezes, só escutava sussurros incompreensíveis. Uma vez, um sequestrador quase o flagrou. O criminoso trazia comida e Jerome não o ouviu chegar. Só quando a fechadura girou é que ele percebeu que o bandido se aproximava e correu para o meio da sala. O sequestrado não sabia quantos homens estavam envolvidos em seu rapto. Tinha sido capturado por 3 sujeitos armados no subsolo da empresa enquanto caminhava até o carro. Os bandidos encapuzados o abordaram, colocaram um pano em sua cabeça e o levaram. Jerome escutou pneus cantando e, muito tempo depois, foi puxado pelos braços e conduzido até ali. A venda só foi retirada quando ele já estava naquele cômodo. Se você ficar tranquilo, nada de mal vai acontecer, disse um dos sequestradores. Em seguida, a porta foi fechada e o prisioneiro ficou sozinho. Apenas um sequestrador vinha até ali com a comida. Usava roupas pretas e capuz negro. Calçava botas. Quando eu vou ser solto, vocês já ligaram para minha família? Quanto querem de resgate? Perguntava, mas o bandido nunca lhe respondia. Apenas colocava no chão o prato com o pão e o copo com a água e dizia, coma. Jerome obedecia. Quando ele terminava, o sujeito pegava o prato, o copo e saía. Essa cena podia ter se repetido 5 ou 10 vezes, mas também 20 ou 30. Jerome não sabia. Tinha perdido a conta. Ficar sem saber o horário pode fazer com que você não consiga estabelecer um padrão de acontecimentos. Naquela última vez foi diferente. O empresário encostou a orelha na porta e conseguiu ouvir. A polícia está na jogada. Hoje a mulher do cara me enrolou muito tempo no telefone. Talvez para dar tempo dos tiras nos rastrearem. O Charlie me contou que os policiais estão sempre na casa do homem. Eu acho que eles estão no nosso encalço. Isso é difícil, respondeu uma segunda voz.
O som era pouco mais alto do que um sussurro, mas Jerome conseguiu captar a conversa. Jamais vão achar a gente aqui. É melhor cancelarmos o plano, voltou a dizer o primeiro. Essa divisão anti-sequestro é competente. É prudente darmos o fora. E o que fazer com o preso? Perguntou a segunda voz. Vamos eliminar e enterrar ele aqui mesmo. Depois vamos embora. Jerome se desesperou. Afastou-se da porta e correu para o meio do cômodo. Tinha vontade de gritar. Foi para um canto e sentou no chão. As pernas ficaram levemente encolhidas. As costas estavam escoradas na parede. Ele correu os olhos pelo cativeiro para achar um local para fugir, mas era óbvio que não havia local algum. O homem chorou. Tinha 45 anos, novo demais para perder a vida. Se é que existe idade ideal para morrer. Era pai de 2 adolescentes, casado com uma mulher linda e dono de uma empresa próspera. Um exemplo de sucesso. Batalhou para construir uma fortuna. Tinha o direito de desfrutá-la, mas talvez tenha trabalhado demais. Lembrou de uma vez que chegou em casa cansado e os meninos, ainda crianças, o convidaram para jogar videogame. Jerome respondeu que aquilo era brincadeira de pirralho e ele estava cansado demais para aquela besteira. Ou quando chegou e Bianca, sua esposa, estava linda com um vestido branco, os cabelos soltos e um batom vermelho. Ela estava se arrumando para um jantar com um casal de amigos. Jerome pediu que ela ligasse e desmarcasse. Estava exausto, queria dormir. Uma vez chegou e tomou um banho. Sentou em frente à televisão para ver o noticiário enquanto a esposa servia o jantar. O cão deles, Spike, sentou em frente a ele e começou a abanar o rabo e latir. Queria atenção. O homem gritou com o animal e bateu com o chinelo no chão. Não estava com vontade de perder tempo com um cachorro. Estava cansado demais para isso. O cãozinho saiu com o rabinho baixo, indo se esconder atrás do sofá. Nos finais de semana, os filhos queriam jogar futebol no quintal. Bianca o incentivava a acompanhá-los, mas Jerome não queria. Estava ocupado conferindo os balanços e vendo cotações. Reservava os finais de semana para isso, pois, diariamente, o escritório não permitia que ele controlasse as finanças. Essa era a sua verdadeira preocupação, a empresa. Um negócio que movimentava 80 milhões por ano. Construiu aquele escritório do zero com as próprias mãos. Idealizou e o concebeu. O negócio era como um filho. Tinha de controlá-lo, caso contrário, tudo iria decair. Não tinha tempo para mais nada, somente para a empresa, sua criação, sua filha, a menina que ele nunca conseguiu ter com Bianca. Porém, ali, naquele cativeiro, o homem tinha certeza que conduziu sua vida de forma errada. Ele sabia quanto dinheiro tinha no banco, 100 milhões. Sabia quanto era o valor de mercado de sua empresa, 580 milhões. Aí se perguntou quando foi a última vez que deu um abraço nos filhos? Quando disse que os amava? Que se orgulhava deles? Quando foi a última hora de lazer que passaram juntos? Jerome não sabia. E Bianca? Quando foi a última vez que fizeram amor? Que lhe disse que ela era linda? Que a amava e que a esposa era a mulher de sua vida? Ele também não sabia responder. Naquele momento, Jerome percebeu que cometera um grande erro. Pensou em bater na porta e dizer aos sequestradores que ficassem com seus 100 milhões. Poderia dar-lhes a empresa se o dinheiro não fosse o bastante. Tudo o que queria era ir para casa, beijar Bianca, abraçar os filhos, fazer um carinho na cabeça de Spike. Burro, burro, disse a si mesmo. Gastou seu tempo com coisas que não mereciam tanta importância. A empresa até podia ser seu sonho realizado, mas por que não contratou alguém para administrá-la junto com ele? Contratado mais pessoas e delegado mais tarefas. Sobraria mais tempo para Bianca e os filhos. O que foi que eu fiz? Perguntou-se. Então orou. Aquele homem estava afastado de Deus há muito tempo, mas naquele momento ele rezou. Pediu uma nova oportunidade. Pretendia fazer diferente agora. Não queria morrer. Chorando, deu alguns socos em sua cabeça, xingando a si próprio. Queria uma segunda chance. Jerome ainda estava na mesma posição quando ouviu um estrondo. Em seguida vieram os tiros e os gritos. Ele se encolheu em um canto e tapou os ouvidos. Logo após, a porta de madeira que dava acesso ao seu cativeiro explodiu. Pedaços voaram para todos os lados.
Jerome urinou nas próprias calças. Um homem entrou. Estava vestido de preto. O rosto também estava tapado por uma espécie de capuz. Jerome achou que era um dos sequestradores. O sujeito trazia uma arma automática junto ao peito. Quero que o senhor me diga o seu nome, disse o sequestrador. Por favor, não me mate, implorou. Pode ficar com meu dinheiro, até com a minha empresa, mas permita que eu volte para minha família. Preciso do seu nome, senhor, insistiu o marginal. O prisioneiro percebeu que mais 3 homens entraram. Estavam vestidos da mesma forma. Jerome falou em tom de súplica. Só quero voltar para casa. Eu só preciso que o senhor me confirme quem é, falou o bandido. Jerome estava confuso. Então o criminoso não sabia o seu nome? Era estranho. Para sequestrar, é preciso ter certeza de quem é o alvo. Aquilo não fazia sentido. Você é Jerome Elbanus? Perguntou um segundo sequestrador. Sim, sou eu, respondeu, aceitando que iria morrer. Por favor, nos acompanhe, disse o primeiro. Vamos tirar o senhor daqui. Não me mate, clamou. Nós somos da divisão anti-sequestro, senhor, respondeu o outro. O empresário os encarou. Demorou a compreender o que foi dito. Aqueles homens estavam vestidos da mesma maneira preta que os sequestradores. Cadê aqueles que me raptaram? Jerome perguntou. Depois se sentiu um idiota por simplesmente não sair dali. Eles estão mortos, respondeu calmamente o policial. Nós conseguimos prender um integrante da quadrilha chamado Charlie. Ele estava vigiando a sua casa. Daí conseguimos o seu paradeiro. Invadimos o cativeiro e matamos os outros 3 que compunham a quadrilha. Por favor, nos acompanhe. Está tudo bem agora. Um mês depois de ser libertado, Jerome Elba nos vendeu a empresa que construiu. O dinheiro garantia uma vida toda sem trabalhar. Queria passar mais tempo com Bianca e os filhos. Segundo os policiais, o sequestro durou 5 dias. As marcas psicológicas daqueles dias o acompanhariam pelo resto da vida, mas ele estava feliz mesmo assim. Estar ao lado da esposa e dos filhos era o seu maior presente. Aquele homem ficou grato a Deus pela oportunidade de desfrutar da companhia das pessoas que amava, mas principalmente agradeceu por ter ganhado uma nova chance e ter entrado para o seleto hall de pessoas que tiveram essa possibilidade. Fim. Conto 3. Penalidade máxima. Eu estava ajoelhado no gramado quando chegou a minha vez. Levantei e comecei a caminhada do meio-campo até a grande área. Metade do estádio me vaiava, a outra gritava o meu nome. Zaca, Zaca. Eu fui batizado com o nome de Mauritônio Zacaria, mas, por motivos óbvios, fui apelidado de Zaca. Nasci e cresci em uma favela. Sou filho único de pais zelosos, mas nem por isso minha vida foi fácil. Convivi com assassinatos por toda a minha infância, pois meus pais não tinham condições de ir para um lugar melhor. Minha mãe, Joana, sempre me dizia: Zaca, não se envolva com criminosos. Este é um caminho sem volta. Sempre obedecia ao conselho dela. Procurava ficar longe de traficantes e não aceitava entorpecentes oferecidos por outros garotos. Fui taxado de careta pela molecada, mas preferi obedecer à minha mãe. Vi muitos amigos se perderem na vida. Meu melhor amigo, Ben, se tornou um viciado e foi assassinado por ficar devendo a um traficante. Outros amigos se tornaram viciados e, para sustentar o vício, entraram para a criminalidade, sendo presos ou mortos. Tive um amigo, Nicholas, que entrou para o tráfico e virou uma sentinela em uma boca de fumo. Morreu 2 anos depois numa troca de tiros com a polícia. Embora esta fosse a minha rotina, meu pai, Amaury Antônio Zacaria, e aí surgiu a inspiração para Mauritônio, deixou claro que, embora eu convivesse com a violência, a escolha de entrar para aquela vida era minha. Eu poderia ter uma vida diferente se quisesse. Não é porque crescemos na pobreza e em meio à criminalidade que vamos sucumbir a esta realidade. Nosso destino é aberto e cada um de nós escolhe seu próprio caminho. Conheci o futebol ainda cedo, em um campo de terra na favela. Logo ficou claro que eu nasci para ser um jogador profissional. O talento que Deus me deu era muito superior à molecada. Logo apareceu um homem chamado Amistoso Mendes, que se apresentou como sendo um olheiro. O homem me ofereceu um contrato e um teste em um pequeno time de futebol. Fui aprovado. Comecei nas categorias de base e entrei para o profissional aos 17 anos. Saí artilheiro do campeonato, ajudando o clube a ganhar um título depois de 20 anos de espera. Apareceu uma proposta para uma equipe grande. Me transferi.
No Clube Grande também fui artilheiro. Ganhamos o campeonato nacional. Veio a proposta para um clube internacional. Aceitei. Meu pai não teve tempo de ver o sucesso do filho. Morreu de infarto quando eu ainda estava no time pequeno. Esta é a minha grande tristeza, não ter conseguido tirar meu pai daquela vida difícil. Por outro lado, minha mãe sempre esteve junto comigo, torcendo por mim, vibrando a cada conquista. Saímos de um lugar pobre e hoje moramos em um palácio no exterior. Consegui, aos 21 anos, dinheiro para uma vida tranquila. Enquanto caminhava, olhei em volta. Minha mãe estava em um camarote do estádio, assistindo a partida junto com os diretores do clube e suas respectivas esposas. Porém, dali do campo, não era possível saber onde ela estava. Eu apenas via um mar de rostos gritando, metade me apoiando, metade torcendo para eu errar. Minha equipe estava disputando a final do campeonato continental. Se fôssemos campeões, disputaríamos o Mundial em seguida. Eu era o artilheiro do torneio. Com gols decisivos, ajudei meus companheiros a ir à final, até que chegou a partida decisiva. Muito bem marcado, pouco consegui fazer no tempo regulamentar, 0-0 nos 90 minutos. Na prorrogação, a cena se repetiu, até que chegamos à decisão por pênaltis. Nas 4 primeiras cobranças, os jogadores dos dois times marcaram. Na quinta batida, o adversário acertou o travessão. Chegou a minha vez. Se eu convertesse aquele pênalti, seríamos campeões. Provavelmente eu seria convocado para a seleção do meu país. Estaria no auge. Todos os jornais diriam: Zaca, o menino pobre da favela, hoje é um ídolo mundial, um homem bem-sucedido. A molecada sonharia em ser como eu. Milhares de crianças seriam incentivadas a lutar contra as adversidades para ser um vencedor, como eu fui. Porém, se perdesse aquela cobrança, todos diriam: Zaca, o menino pobre que saiu da favela, correu o mundo, sendo artilheiro e ganhando milhões, mas na hora decisiva fracassou. Caso eu desperdiçasse o pênalti, minha equipe ainda teria chance de ser campeã nas cobranças alternadas. Mas eu, Zaca, teria falhado em minha tentativa. Teria trazido o meu time até ali por nada. Zaca, Zaca, gritava a torcida enquanto eu me aproximava da grande área. Lá, o goleiro adversário alongava os braços enquanto o juiz segurava pacientemente a bola com a mão direita. Vendo o goleiro, um homem de uns 25 anos, com um uniforme preto e os cabelos Black Power amarrados com uma fita, perguntei-me se aquele homem teria uma história parecida com a minha. Será que ele também veio da pobreza para tentar a sorte como jogador de futebol? Pensando com mais calma, todos os torcedores daquele estádio tinham uma história. Todos se reuniram ali para ver o jogo, mas depois voltariam para suas vidas normais. Metade sairia festejando, enquanto a outra parte ficaria triste pela derrota. Eu tinha um medo imenso de errar e colocar tudo a perder, de chegar até ali e tudo ser em vão. Mas o goleiro adversário também devia pensar a mesma coisa. Aquele homem chegaria até ali por nada, se não defendesse a cobrança. Um de nós fracassaria, enquanto o outro ficaria com a glória. Um time sairia consagrado, o outro saboreando o gosto amargo do fracasso. Cheguei à grande área e o juiz entregou-me a bola. O goleiro gritou num idioma estrangeiro, mas que eu conhecia: Eu vou pegar essa cobrança. Eu vou pegar. Não respondi à provocação. Apenas ouvi a torcida do meu time. Zaca, Zaca. Peguei a bola com as mãos e a olhei. Aquela pequena esfera de couro sintético foi a minha salvação. Ela permitiu que eu saísse de um cenário de miséria, dominado pela violência, e chegasse até ali. Foi o meu talento com a bola que me tornou um milionário, que garantiu uma vida digna para minha mãe. Eu a beijei e disse: Obrigado. O goleiro adversário riu e gritou: Não adianta beijá-la. Essa bola vai vir para as minhas mãos. Novamente não disse nada. O juiz deu alguns passos para trás. O goleiro foi até a trave e começou a pular de um lado para outro. Eu me agachei e coloquei a bola na marca do pênalti. Levantei e dei alguns passos para trás, tomando distância. Olhei para a trave e escolhi a direção do chute. Seria no canto superior à minha direita, uma batida com a parte interna do pé. Não muito forte para chutar para fora, mas não fraca demais para dar tempo ao goleiro. Meu coração estava acelerado. A torcida continuava gritando meu nome. Minha mãe devia estar rezando. Metade esperava a vitória, metade temia a derrota. Respirei fundo
O juiz apitou, e eu corri para a bola. Assim que eu chutei a bola, ela começou a viajar. Minha espinha gelou quando vi o goleiro pulando na direção certa. Ele vai pegar, eu pensei. Naquele segundo de espera, o mundo parece congelar e as únicas coisas que se movem são a bola e o goleiro. Vi que o chute levou a pequena esfera de couro sintético para onde eu queria. Ela estava indo para o canto superior direito, na mesma direção onde estava indo o arqueiro. Ele fez uma careta e esticou a mão direita para cima. Ele vai pegar. Assim que a bola chegou ao gol, a mão do goleiro a acertou. Os dedos dele deslizaram nela e mudaram a sua trajetória. Ela começou a subir. Eu fracassei, pensei. A bola subiu e atingiu a parte de baixo do travessão. Começou a descer. Quicou na linha e mergulhou para o fundo do gol. Uma dose de adrenalina atingiu meu corpo quando escutei os gritos no estádio. Olhei o goleiro caindo no gramado. Ele levantou a cabeça e olhou a bola dentro do gol. Vi a expressão de tristeza dele. Olhei sobre o ombro e vi meu time correndo até mim. Voltei a encarar o goleiro. Ele me olhou com uma expressão derrotada. Pensei em como aquilo era injusto. Eu estava aliviado por não ter fracassado, mas, para que eu saísse triunfado, outro deveria ficar com a derrota. Naquela noite, o sabor da ruína ficaria na boca do time perdedor, da torcida perdedora. Aquele gol representou a vitória para mim, minha equipe, nossos torcedores e familiares, mas representou a derrocada para os outros. Não, aquilo não era justo. Aliás, qualquer esporte não é justo. Para que exista o vencedor, é necessário o perdedor, o fracassado. No fundo, o esporte só serve para separar as pessoas entre vitoriosos e derrotados. É uma comparação de forças, onde só o melhor merece ser admirado. Sim, é injusto. Talvez o derrotado possa tentar mais uma vez no ano seguinte, mas o fato é que aquele gosto amargo jamais sai da nossa boca. Carrega-se aquele gosto para sempre, como uma ferida marcada a fogo em nosso ego. Dei uma última olhada para o goleiro adversário. Ele me encarou. Percebi a frustração no rosto dele. Por fim, o homem colocou a cara no gramado, e eu me virei para meus companheiros. Os jogadores chegaram como um tsunami em uma praia. Assim que aquela massa humana me atingiu, nós caímos no chão. Todos começaram a pular uns sobre os outros. Um companheiro pegou meu rosto com as mãos e gritou: Grande, Zaca! Nos abraçamos enquanto éramos espremidos pelos outros, formando uma pilha humana. Embora eu me sentisse feliz por não ter fracassado, o gosto da vitória não se revelou tão bom assim. Pensei nos derrotados e na tristeza que ele sentiu. No fim, aquele sabor agridoce ficou em minha boca. Amargo por ter deixado milhões chorando pela derrota, mas doce pelos milhões que estavam vibrando. Sim, éramos campeões. O esporte pode até não ser justo, mas quem disse que o mundo é justo? Fim. Conto 4. Confidências. Július e Anne decolaram com o objetivo de um final de semana a sós. A viagem começou com o monomotor de Július decolando rumo a uma praia paradisíaca, onde os dois pretendiam ficar. Os noivos, porém, não tiveram sucesso na viagem. Uma falha fez com que a aeronave caísse na metade do caminho, em uma região inóspita e selvagem. O casal saiu inexplicavelmente intacto da queda. E agora, o que vamos fazer? Quis saber ela. Os dois já estavam fora do que restou do avião. O rapaz suspirou. Respondeu: Não sei. A única esperança é que achem a gente aqui. E até lá vamos comer o quê? Ele não tinha resposta para aquilo. Depois de pensar um tempo, sugeriu: Que tal uma volta pela redondeza? Talvez apareça um pé de fruta ou sei lá. Andar por esse mato? A moça questionou pasma. Sabe-se lá que bicho tem aqui. E o que você sugere? Ela não sabia. Após um tempo, optaram por andar. A andança acabou sendo produtiva. Depois de umas 2 horas de caminhada, talvez boa parte dela tenha sido em círculos, os dois encontraram um coqueiro e adiante uma bananeira. Pelo menos não morreremos de fome, comentou ele. Começaram a voltar para a aeronave. Uma cobra, gritou Anne. Calma, esse bicho só ataca quando se sente ameaçado. Tem mais medo da gente do que nós dela. Deixe-a em paz e nada de mal vai acontecer. Demoraram para achar o avião e começaram a suspeitar que tivessem se perdido, mas por fim acharam os destroços. Começava a anoitecer. O clima estava um pouco frio.
O homem foi até o que restou do avião e achou uma mala de roupas. Localizou uma caixa de fósforos em uma maleta de primeiros socorros que ainda estava na aeronave. Fizeram uma fogueira. Minhas roupas, reclamou a jovem, vendo-as queimar. O que importa é o calor. Você compra outras depois. Isso se a gente sair daqui. Quebraram alguns cocos e beberam a água. Devoraram algumas bananas. Os dois já estavam sentados no chão, de frente para a fogueira. Foi quando Július viu uma aranha caranguejeira subindo pela blusa da noiva. Para não assustá-la, ele se levantou e foi até a companheira do outro lado da fogueira. Que foi? A mulher perguntou quando o viu se aproximando. O rapaz chegou e deu um tapa no animal. Ao ver a aranha, Anne gritou e começou a se estapear. Tira, tira. Calma, já foi. Ela o abraçou. Tinha fobia de aranhas. Começou a soluçar e falou: Eu não vou conseguir ficar aqui. Tudo bem, logo acho um agente. Demorou um tempo para que a moça se acalmasse. Julius queria conversar, mas não tinha algo decente a dizer. Propôs: Quando eu era garoto, costumava brincar de jogo da verdade com meus amigos. Tá a fim de jogar? Jogo da verdade? Perguntou desconfiada. Eu faço uma pergunta e você responde da forma mais sincera possível. Não pode mentir. Isso é brincadeira de criança. Não tô afim. Sugira outra coisa. Ele pensou em sugerir algo malicioso, mas naquele lugar não havia clima para aquilo. Além disso, estava um pouco frio e ficar sem roupas ali era perigoso. Não temos nada melhor para fazer, observou ele. O que você quer saber? Disse Anne, resolvendo entrar no jogo. Agora, os dois estavam sentados lado a lado. Você me ama? Ele questionou. Que besteira! Claro que eu te amo. Vamos nos casar. Não acho que você foi sincera. Ela riu, proferindo. Ah, então não é um jogo da verdade. É algo onde eu devo responder o que o meu noivo quer ouvir. Não me parece interessante. Posso fazer uma confissão? O rapaz indagou. Que pergunta estúpida. Você não é mais criança para pedir permissão para alguma coisa. A verdade é que eu não amo você. A jovem olhou intrigada. Inquiriu. Então por que me pediu em casamento? Porque você é gostosa. Te escolhi por ser boa de cama. Ela voltou a rir. Estava surpresa com a confissão, mas respondeu: Eu também não te amo. E por que aceitou meu pedido? Porque você é rico. Gosto da vida boa que vou ter ao seu lado. O homem a encarou e questionou: Então nosso amor é uma farsa? Não acho. Sabe, existe uma teoria que diz que as nossas escolhas são baseadas em algo que se chama seleção biológica. Os homens escolhem as mulheres bonitas para os herdeiros nascerem belos. As escolhidas devem ser jovens, porque isso é sinal de fertilidade. Ter seios grandes para garantir uma boa amamentação e quadris largos para assegurar um parto fácil. Já as mulheres gostam de caras com maxilares proeminentes, sobrancelhas espessas e voz grossa. Afinal, isto é um sinal de altos índices de testosterona, que garante mais espermatozoides e mais chances de engravidar. Ah, e também preferem sujeitos ricos, porque a riqueza indica que as condições são favoráveis para as estratégias reprodutivas, ou seja, é mais desejável ter filhos com quem dispõe, por exemplo, de uma casa e recursos para mantê-la. Isso não pode ser verdadeiro, observou Július. Se fosse verdade, pobres não casariam. Mas grana é o menor dos problemas. Se a pessoa possui as outras qualidades, já é meio caminho andado, pois o dinheiro pode ser ganho. E os feios não teriam chance, apontou ele. Beleza é algo relativo. O que pode ser belo para mim, pode não ser para você. Isso não é uma regra rígida. Achei o seu discurso preconceituoso e discriminatório, respondeu o rapaz. Isso você reclama com essa teoria, não comigo. E onde a gente se encaixa nessa história? Eu possuo todos os atributos citados. Tenho todas as características para gerar seres perfeitos. Você não é de se jogar fora, dará bons herdeiros. E o seu dinheiro vai garantir uma vida boa para todos nós. Se aceitarmos essa teoria estúpida, então fomos feitos um para o outro. Mesmo que casaremos sem amor? Se você não quiser casar, ótimo, eu acho outro cara. Se quiser, perfeito. Temos todas as condições de garantir bons herdeiros. O homem ficou em silêncio por um tempo, sem saber o que responder. Até que perguntou: Já fingiu quando se deitou comigo? Você já foi ruim de cama em certas oportunidades. Eu já fingi ter chegado lá apenas para terminarmos mais rápido. Não sempre, claro. Em algumas até que você fez direito o seu trabalho, mas em outras foi bem fraco.
Aquilo foi um soco no ego dele. Já me traiu? Ela quis saber, continuando o jogo da verdade. Só em pensamento. Quando eu vejo uma mulher bonita, me pergunto como seria se eu a levasse para a cama, mas nunca cheguei a te trair fisicamente. Aquela pilantra da sua irmã caçula já deu em cima de mim, mas aí eu achei impúdico demais. A moça estava surpresa. Não estava acostumada a tanta sinceridade. Depois de um tempo em silêncio, questionou: Você não vai perguntar se eu já te traí? Não estou interessado em saber essa resposta, confessou Julius. Ela riu. Prosseguiu. Foi você quem começou este jogo. Não está com vontade de ir até o fim? Não foi uma boa ideia. Acho que existem coisas que não estamos preparados para saber, principalmente os pensamentos de um parceiro nosso. Agora eu vou até o fim, disse a jovem. O que você quer pedir? Nada, eu quero confessar. Então vá em frente. Anne começou. Eu detesto a sua mãe, aquela megera, que acha que é dona do filho só porque pariu ele. A calhorda gosta de me provocar em nossas reuniões em família, só para eu explodir e ela se fazer de vítima. Também detesto o seu irmão, aquele libertino, que toda vez que vamos à sua casa fica me encarando. Já cheguei a flagrar o Palerma lambendo os lábios enquanto olhava para mim, talvez me imaginando sem roupa. Se eu virar as costas, posso sentir o olhar no meu traseiro. Se usar um decote, ele crava aqueles olhos em mim. É um insolente. Acho que nunca teve uma mulher de verdade, o que não é de se espantar. Isso sem falar em seu pai, aquele pudim de cachaça. Vocês preferem varrer a doença dele para baixo do tapete, ao invés de procurar um tratamento para o alcoolismo. Toda vez que ganho um abraço, posso sentir o cheiro de bebida, embora vocês neguem que o velho goste de encher a cara. A sua família pode ser rica, mas não tem classe nenhuma. No último Natal que passamos juntos, tive vontade de levantar da mesa e gritar: Gentinha, eu detesto vocês. Bando de gente brega. Júlio estava branco quando a noiva terminou. Também confessou: Seu pai é um pulha. Fica implicando comigo para eu me irritar e terminar o namoro contigo. Talvez esteja querendo proteger o que você tem embaixo do umbigo, mas mal sabe que a filha já fez muito uso do instrumento. Sua irmã caçula é uma perdida, e a solteirona da sua irmã mais velha é uma recalcada, pois só me provoca, talvez por raiva de você ter um par e ninguém ter pedido ela em casamento, o que não é de se espantar, já que ninguém é louco de querer uma víbora daquelas. Você esqueceu de falar da minha mãe, observou Anne irritada. Dela eu não tenho queixas. Meus amigos até se surpreendem quando eu digo que minha sogra é legal. Talvez seja a única pessoa decente em sua família. O resto é tudo maralé. Então você vai casar comigo achando que minha família é uma ralé. E tudo isso só porque eu sou gostosa? E daí? Você acha a minha brega e só vai casar porque eu sou rico. Os dois ficaram em silêncio. Não estavam preparados para tanta sinceridade. Naquela noite dormiram ao lado da fogueira, um de costas para o outro, brigados. Acordaram quando o dia amanheceu. Junto com o sol veio um rugido. Foi Anne quem viu primeiro. Uma onça! Gritou. O homem e a noiva se levantaram rapidamente. O animal estava a alguns metros do casal. O rapaz pegou um pedaço de pau e desejou ter a fogueira ainda acesa, mas tudo já estava em cinzas. O bicho se aproximou mostrando os dentes. Júlio pensou em jogar a madeira para espantá-la, mas decidiu tentar acertar a fera quando ela partisse para cima deles. Vá embora, bradou ele, mas a onça continuou se aproximando. Por fim, o animal correu para atacá-los. Então veio o tiro. Um grupo de fazendeiros entrou na mata fechada com o objetivo de caçar uma onça que estava matando o gado. Esses homens percorreram alguns quilômetros até aquele local, onde avistaram os destroços de um avião e uma fera partindo para cima de um casal. Foi quando um deles disparou e abateu o animal. Júlio e Anne ficaram aliviados ao serem resgatados. Os camponeses levaram o casal e entraram em contato com as autoridades, que estavam à procura dos dois. Os noivos casaram 6 meses depois do ocorrido. Em comum acordo, optaram por uma relação baseada na sinceridade, mas não tanta sinceridade como aconteceu na mata. Alguns segredinhos seriam tolerados, principalmente para manter a relação saudável. A cerimônia contou com amigos e familiares, e principalmente a família dos dois, que dividiram o mesmo banco na celebração. Quando saíram da solenidade, pararam para receber abraços e felicitações. Júlio cochichou para a esposa. Agora que sabemos o que um pensa do outro e das famílias, não é estranho ficarmos aqui abraçando e beijando todo mundo? Você não se sente em um teatro? É como se estivéssemos em um grande palco. Anne encostou a boca na orelha do marido e respondeu:
E a vida não é um grande palco? Fim. Conto 5. Perseguida. Um assassino à solta. Essa era a manchete dos jornais sensacionalistas da cidade. Havia, claro, os mais sóbrios que informavam: a polícia está trabalhando para localizar o criminoso e logo ele será detido. Porém, a população gostava mais dos sensacionalistas. Eram eles quem dominavam as rodas de conversas. Outra publicação estampava na capa: um matador fora de controle. Todas as conversas giravam em torno das 17 mortes que ocorreram em pouco mais de 2 meses. Todas seguiam o mesmo padrão. Vítimas que andavam sozinhas à noite eram brutalmente mortas a facadas. A roupa era retirada e os corpos abusados, não importando se fossem homens ou mulheres. Os cadáveres eram achados em locais desertos. A polícia não tinha pistas. Não havia cabelo, sangue, restos de pele ou sêmen. Nada. A vila estava em polvorosa. O lugar era pequeno, cerca de 10.000 habitantes. Já foi uma cidade próspera, com fábricas e comércio, mas a recessão naquele país provocou a falência da maioria delas. O que restou foram construções abandonadas, parques fabris desativados e mato. Muitas pessoas foram embora, mas algumas decidiram permanecer, alegando que nasceram naquele local e ficariam ali para sempre, embora tudo parecesse decadente e abandonado. A pequena localidade ainda tinha escolas, alguns comércios e indústrias pequenas, basicamente familiares. Era ali que agora existia um assassino à solta. Vivian olhou para o relógio na parede. 5 minutos para terminar a aula. Suspirou aliviada. Estava cansada e com sono. Trabalhar durante o dia e estudar à noite não era tarefa fácil, mas ela tinha que ajudar a sustentar a mãe e os 2 irmãos pequenos depois que o pai faleceu. Além disso, já estava no último ano da escola. No ano seguinte, a noite seria livre para descansar, já que a faculdade ficou impossível de ser cursada depois do falecimento do pai. Você está pensativa, Vi, disse Bel, uma amiga dela, uma jovem loira de 18 anos. Tô com sono, respondeu Vivian. A sirene tocou, indicando o fim da aula. O professor, um homem de 58 anos, alto e gordo, que já contava os dias para se aposentar, disse as orientações. Não esqueçam que os tempos são perigosos. A polícia pede para que vocês andem em grupos. Todo cuidado é pouco quando um assassino pode estar zanzando por aí. Os alunos não deram muita atenção às recomendações. Todos já as decoraram. Mesmo com a polícia fazendo rondas por toda a cidade, ninguém era maluco de andar sozinho em tempos como aquele. Vivian, Bel e mais 2 amigas saíram juntas da sala. As 4 eram vizinhas e moravam relativamente perto da escola. O colégio ocupava um quarteirão, então era só elas descerem pela esquina e caminhar 3 quadras. Depois iriam 2 quarteirões à esquerda e estariam em casa. Quando caminhavam para a saída, Vivian lembrou: preciso devolver um livro na biblioteca. Esquece isso, falou Bel. Se demorarmos, a rua vai começar a ficar deserta. Eu não vou andar por aí com pouca gente. Devolva amanhã antes da aula. Mas daí eles vão me cobrar uma multa, respondeu Vivian. O prazo para entrega é hoje. Uns centavinhos a menos não vão te fazer falta, observou Bel. Vou devolver hoje. Vivian estava decidida. Vão na frente e eu já alcanço vocês. Foi assim que ela se separou das amigas. A entrega na biblioteca foi rápida. A jovem deixou o livro, assinou a devolução e saiu correndo. Logo em seguida, sentiu uma pontada na barriga. Teve de ir correndo para o banheiro. Caramba, cadê a Vi? Perguntou Manuela. Ela falou que só ia devolver o livro e já vinha, respondeu Bel. Tá, mas isso levaria 1 minuto no máximo, observou Ana. Não é melhor a gente voltar para ver? Questionou Manuela. As 3 amigas já tinham caminhado os 3 quarteirões e estavam prontas para virar à esquerda, para percorrer as 2 quadras que faltavam até a casa delas. Vê que a Vi vai pegar carona com alguém, deduziu Bel. É capaz de ter parado para conversar com algum gatinho que vai levar ela até em casa. Não vamos empatar a vida da coitada. Elas continuaram caminhando. Vivian saiu do banheiro algum tempo depois, praguejando a falta de sorte. Ter uma dor de barriga justo ali? Correu até a saída. Talvez, ela pensou, as amigas ainda estariam esperando. Vivian? Disse uma voz atrás da moça. A jovem parou e olhou. Era o inspetor do colégio, um homem idoso e pequeno. Era ele quem fechava a escola e apagava as luzes. O que você está fazendo aqui ainda? Quis saber o homem.
Ela não queria falar sobre a dor de barriga. Respondeu: Fui deixar um livro na biblioteca. Mas até o bibliotecário já foi embora, observou o inspetor. Você está mentindo para mim. Tive que ir ao banheiro, confessou. O homem assentiu e voltou a perguntar. E suas amigas? Devem estar ali fora me esperando. Devem? Isso não é uma resposta afirmativa. Vivian detestava o velho. Era um sujeito detalhista em excesso. Eu preciso ir, inspetor. Até logo. Não quer uma carona? Questionou o homem. As ruas devem estar desertas agora. Posso te levar de carro até sua casa. Ela pensou em aceitar, mas respondeu: Não precisa, é pertinho. E as minhas amigas estão esperando. Tá bom. Boa noite para você. Ela virou as costas e saiu da escola, sozinha. O coração de Vivian deu um salto quando ela viu a rua deserta. Pensou em voltar e aceitar a carona do inspetor. Porém, a casa dela não era muito longe. Além disso, a rua era iluminada. Nada de mal iria acontecer, disse a si mesma. Começou a correr. Já estava na metade do quarteirão quando ouviu o estouro. O transformador de energia explodiu. Tudo ficou às escuras naquela rua. Vivian voltou a praguejar a falta de sorte. Voltou correndo rumo à escola. Quando chegou na esquina, viu o carro do inspetor indo embora. Ela não conseguiu alcançá-lo. Soltou outra praga. Voltou a olhar a rua escura. Não era seguro caminhar por ela. Decidiu ir uma quadra em frente. Lá tudo estava iluminado. O transformador atendia apenas aquela alameda. Chegando lá, era só virar à direita, descer 3 quarteirões e ir para a esquerda. Sua casa estaria logo adiante. Tudo ficaria bem, voltou a dizer a si mesma. O coração dela estava disparado quando virou à direita na via iluminada. Não sabia se era pelo esforço físico ou pelo medo. A avenida estava deserta. Todos abrigados em casa, com medo do tal assassino. A jovem estava quase no fim do primeiro quarteirão, quando viu uma pessoa dobrando a esquina, uma rua adiante. Estava todo de preto. Vestia calça e casaco com capuz. Até o tênis era escuro. O capuz estava puxado, escondendo o rosto. Vivian parou e examinou a figura. Sentiu um frio na espinha. Podia ser uma pessoa normal, mas alguém andaria sozinho em tempos como aquele? Era provável que não. Começou a correr no sentido oposto. Olhou por sobre o ombro e viu a figura vestida de preto começando a correr atrás dela. A moça correu até a próxima alameda e dobrou à direita. Continuou em disparada. Olhou para trás e viu que continuava sendo perseguida. Socorro! Gritou. Por favor, alguém me ajude. Chegou à próxima via e virou à esquerda. O sujeito continuava atrás dela, a uns 50 metros de distância. Vivian viu um corredor entre 2 edifícios sem sacadas. Foi até lá. Assim que entrou nele, percebeu que o local era um beco sem saída. O muro interligava os prédios. A jovem olhou para cima e viu janelas. As luzes estavam apagadas. Pensou em gritar, mas teve medo de que os berros chamassem a atenção da figura de preto. Com sorte, ele passaria direto, sem perceber que ela se refugiou ali e iria embora. Não foi o que aconteceu. O assassino chegou ao corredor e entrou, encurralando aquela que seria seu próximo alvo. O homem retirou o capuz. Tinha uns 20 anos de idade, estatura bem mais alta do que a mulher. Estudava no mesmo colégio de Vivian. Ela o reconheceu de imediato. Era um garoto tímido, que vivia pelos cantos, sem falar com ninguém. Tentou recordar o nome dele, mas eles nunca tinham se falado. A moça achava impossível um garoto como aquele ser o assassino que amedrontava a cidade. Então o sujeito abriu o casaco e retirou uma faca. Por favor, não me faça mal, disse Vivian a ele, mas o criminoso continuou avançando. Tinha um sorriso insano no rosto. Socorro! Bradou ela. Alguém me ajude. Olhou para as janelas acima, mas todas estavam escuras. Socorro! Voltou a gritar. Alguém, por favor. Vendo que não teria ajuda, retirou a mochila das costas e avançou contra o agressor. O garoto se defendeu da investida dela. Conseguiu arrancar a mochila da menina e jogá-la para trás. Tentou esfaquear Vivian, que conseguiu agarrar o braço direito dele com as 2 mãos. Apesar de o algoz ser mais forte, a jovem conseguiu impedir que a faca se cravasse em seu peito, até que recebeu um chute na barriga e foi jogada no chão. O assassino foi até ela, que ainda estava caída, e tentou esfaqueá-la novamente. A vítima tentava se defender com chutes, até que um deles acertou a faca, que saiu voando. Quando ela respirou aliviada, recebeu um murro no rosto que quebrou seu nariz.
O homem se levantou e deixou a vítima no chão, chorando. Caminhou até a faca e a pegou. Voltou até onde a menina estava. Sangrando e com dor, Vivian não conseguiria mais reagir. Foi então que lembrou de algo que leu antigamente. Em uma situação de agressão iminente, não se deve gritar socorro, mas sim fogo. Embora sempre tenha achado isto um absurdo, resolveu tentar. Fogo! Gritou. Tá pegando fogo. O rapaz fez uma cara de assustado. Vivian continuou. Corre que tá pegando fogo. As luzes do apartamento que ficava em cima dela se acenderam. Lá de dentro, uma mulher falou. Tem alguma coisa pegando fogo. Fogo? Onde? Disse uma segunda voz que a moça não sabia de onde vinha. As janelas do apartamento se abriram. Em seguida, dois homens apareceram no beco. Vendo a aglomeração de gente, o bandido saiu correndo. O corredor estava bloqueado pelos dois homens. O delinquente tentou abrir espaço, mas foi contido por eles. Conseguiu esfaquear um na barriga, mas foi seguro pelo outro. Logo mais gente chegou e o sujeito foi imobilizado. Em poucos minutos a polícia chegou. O criminoso foi preso. A emergência médica veio e levou o homem esfaqueado, mas tudo ficaria bem com ele. Vivian chorava no beco. Uma policial conseguiu um copo com água e a abraçava enquanto ela bebia. Tá tudo bem, disse a policial. Você está a salvo. Foi então que a mulher do apartamento, a que ligou as luzes quando a jovem gritou fogo, apareceu. Parecia irritada. Perguntou: Por que você gritou fogo se não tinha incêndio? Vivian a encarou e respondeu com outra pergunta. Por que você não ligou a luz e abriu a janela quando eu gritei por socorro? A mulher abriu um sorriso sem graça. Virou as costas e foi embora. A policial falou: Você está certa em gritar fogo, porque não adianta pedir por socorro. As pessoas têm medo de se envolverem em uma situação de perigo e acabar feridas ou mortas. Em uma situação de emergência, é melhor atiçar a curiosidade da população do que contar com o auxílio dela. Fim. Conto 6. Bala perdida. 8 da noite. Adam e Elizabeth estavam vendo televisão na sala. A noite estava quente. Os dois mantinham a janela da sala aberta. Ele se levantou e foi até a abertura. A mulher continuou deitada no sofá. Neste instante, a luz apagou. Pega uma vela pra gente, disse Elizabeth. Não houve respostas. Amor, faz favor, ela insistiu. Nada. A luz voltou. A esposa se levantou e olhou para o companheiro. Levou um susto. Correu até ele, que estava caído no chão. Fale comigo, Adam. Não adiantava. O marido dela estava morto. Ao constatar que a lateral da cabeça estava suja de sangue, ela percebeu que o homem tinha sido atingido por um tiro. O enterro foi no dia seguinte. As investigações começaram. Passou um mês, 2, e nada foi resolvido. Todos os vizinhos foram convocados a depor, mas ninguém viu nada. Nenhum comércio local foi assaltado. A polícia fez um levantamento de todos os que possuíam armas registradas naquela região. Essas pistolas foram periciadas, mas nenhuma foi usada. Uma recompensa foi oferecida a quem desse uma pista. Algumas pessoas disseram ter ouvido um disparo, mas ninguém conseguia precisar de onde tinha vindo o tiro. As câmeras de segurança que existiam por ali foram examinadas, mas a falta de luz impediu que elas fossem úteis. O bairro não tinha gangues ou locais suspeitos. Toda a vizinhança era composta por casas familiares e com baixo nível de criminalidade. Continuamos na estaca zero, disse o delegado Elizabeth. O comissário encarregado do caso era conhecido por Smith, um sujeito alto e gordo com vários anos de profissão. O homem tinha fama de ser incansável na caçada a criminosos, mas, no caso de Adam, não conseguiu fazer muita coisa. Continuaremos trabalhando, prometeu Smith à viúva. Vieram investigadores de outras regiões, mas nada foi descoberto. Quando o caso completou 3 meses, Smith resolveu arquivá-lo. Era impossível descobrir o autor do disparo. Resolveu ir pessoalmente até a casa de Elizabeth para comunicá-la que, infelizmente, nada mais poderia ser feito. A residência onde Adam foi morto ficava em um bairro da cidade. O local era de classe média. A moradia era térrea, não muito grande. Tinha uma cerca bege na frente. Smith pensou, assim que viu a construção, que aquilo deveria ser o sonho de muitas pessoas, uma casa que emitia ar familiar, de paz e tranquilidade. Infelizmente, não foi o que aconteceu naquele lugar. O delegado encontrou Elizabeth com uma amiga. As duas estavam sentadas na sala.
Junto com elas estava um menino de 10 anos, entretido com um celular. Essa é Kátia, minha vizinha, apresentou Elizabeth. Aquele é o filho dela, Igor. O comissário sentou-se com elas na sala e foi direto ao ponto. Fizemos tudo o que podíamos. Mas o caso de Ada não tem solução. Elizabeth chorou. As lágrimas foram pela dor da perda e pela impunidade do assassino, por não conseguir fazer justiça. O pranto era de dor e raiva. Desculpe, falou Smith. Nada pode ser feito. Não dá para saber de onde veio o tiro. O senhor sabe o ângulo que a bala atingiu o Sr. Adam? Perguntou a criança sem tirar os olhos do celular. O policial encarou. O que disse, garoto? Quis saber o delegado. Contrariado, o menino deu pausa no game que estava jogando e encarou o comissário. Igor era um garoto que a maioria dos colegas gostava de colocar apelidos. Sempre vestido como adulto, com sapatos pretos, calça social escura e camisa de seda. A criança tinha os cabelos rebeldes, impossíveis de pentear, e óculos com lentes espessas. Os apelidos que ele recebia dos colegas eram vários: nerd, cabeça de ferro, sabe tudo, sabichão, crânio, bitolado, entre vários outros. Os professores do garoto preferiam adjetivos mais leves: estudioso, inteligente, esperto, etc. A verdade é que Igor era um intelectual, ou, se preferir, um superdotado. Uma criança com um quociente de inteligência extremamente elevado. O garoto conseguia fazer cálculos e resolver situações de forma ágil, muito à frente dos demais. Ele encarou o delegado e explicou: se o senhor descobrir qual é o ângulo que a bala atingiu o Sr. Adam e saber qual a velocidade que ela viaja, é possível descobrir a localização de onde veio o projétil. Smith demorou um pouco para processar o que o menino falou. Como ele nunca pensou nisso? A mãe explicou que o grau de inteligência do filho era extremamente elevado e que mesmo os adultos tinham dificuldades em acompanhar o raciocínio dele. Se eu conseguir essas informações, você é capaz de descobrir de onde veio esse tiro? Questionou o delegado. O gêniozinho suspirou. Por que as pessoas tinham que ser tão lentas? Acho que o senhor está perdendo tempo me fazendo essas perguntas. É claro que eu posso ajudar. As informações foram levantadas. Infelizmente, devido à falta de luz, foi difícil saber a colocação correta de Ada. Essa posição indicaria o local exato de onde veio o tiro. Mas, considerando as informações, os cálculos de Igor deixaram a busca restrita a 10 casas. As investigações recomeçaram. Com um mandado de busca e apreensão, a polícia entrou nas residências à procura de armas ilegais. Somente na oitava casa é que foi encontrado um revólver calibre 380. O proprietário não tinha registro. O homem, chamado Adrian, e sua esposa, Sylvia, foram levados à delegacia, mas tinham um álibi. No horário em que Ada morreu, os dois estavam jantando em um restaurante, comemorando o aniversário de casamento. A reserva e o gerente do estabelecimento confirmaram a versão do casal. Isso nos leva a estaca zero novamente, disse Smith a um investigador. Por que o senhor não chama aquele garoto superdotado novamente? Sugeriu Bruce, um investigador, um homem de uns 50 anos, com os cabelos começando a ficar grisalhos. E assim a situação foi exposta a Igor novamente. Eles não estavam em casa, observou o garoto, que foi trazido até a delegacia. Isso prova que não foram eles quem dispararam a arma. Isso nós já sabemos, disse Bruce impaciente. Mas eles são os únicos que moram lá? Questionou o superdotado. Ele é inteligente demais ou nós somos burros? Observou Smith. O casal tinha um filho, Rick, de 8 anos. E com quem ficou o garoto naquela noite? Perguntou Bruce ao casal, que foi trazido novamente até o distrito policial. Com um amiguinho da escola, respondeu a mãe dele. Deixamos os dois jogando e fomos para o jantar. Vocês saíram a que horas? Quis saber Smith. Lá pelas 7, falou Adrian. E retornamos umas 10 da noite. O garoto sabe da existência da arma? Questionou Bruce. Não, o pai foi taxativo. Mesmo assim, vamos bater um papo com o filho de vocês, sentenciou Smith. Com muito cuidado para não assustar o garoto, Smith e Bruce conversaram com Rick. O menino parecia assustado, mas foi distraído com doces e refrigerantes pelos policiais. No fim, contou que ele e o amigo descobriram a arma escondida em um balcão no quarto dos pais. Foram até o quintal brincar com ela, sem saber que estava carregada.
O amigo, Tommy, estava manuseando o revólver, apontando para cima, quando houve o blackout. No susto, disparou. Espantados com o tiro, os garotos entraram em casa. Assim que a luz voltou, guardaram a pistola no lugar. Quando os pais de Rick chegaram, os meninos não contaram nada a eles. Igor refez os cálculos. Considerando a angulação, velocidade e trajetória, ficou provado que o tiro disparado por Tommy matou Adam. Os pais de Rick foram responsabilizados pelo crime, acusados de negligência. Deixar uma arma carregada em casa, que ainda mais com um filho pequeno, é uma irresponsabilidade imensa. O tiro matou Adam, mas poderia ter vitimado qualquer um, inclusive uma das crianças. O casal responderia pelo assassinato. Com o caso resolvido, Smith e Bruce chamaram Igor. O menino receberia uma medalha pelos serviços prestados. O que você quer ser quando crescer, garoto? Questionou Bruce. Jogador de futebol ou astronauta, respondeu o menino. Mas não sou bom com esportes e tenho medo de altura. Então acho que nenhuma das profissões é para mim. Já pensou em ser investigador? Perguntou Smith. Esse negócio de correr atrás de bandido não é perigoso? Os policiais riram. Um garoto com tão pouca coragem, mas dono de uma inteligência fora do comum. A vida é estranha. Você não precisa ir atrás de bandido, respondeu Bruce. Porque se a sua inteligência trabalhar a favor da polícia, os criminosos não terão a menor chance. Fim. Esta é uma obra de ficção. Os personagens, os acontecimentos e os diálogos são frutos da imaginação do autor e não devem ser interpretados como reais. Qualquer semelhança com fatos reais, pessoas vivas ou falecidas, terá sido mera coincidência. Todas as situações aqui representadas têm como único objetivo o entretenimento. Os pontos de vista, as opiniões e as crenças são dos próprios personagens e não representam necessariamente os do autor.